O programa Check-up fala agora dos benefícios da atividade física para quem tem comorbidades. Confira. Bom, se tem uma coisa que não pode faltar na vida de quem tem alguma comorbidade, é a atividade física. Verdade ou mentira, Rosman? Verdade total, Natália. Principalmente se a gente entender que as comorbidades são doenças ou problemas que estão associados, não obrigatoriamente numa relação de causa e efeito, mas que estão associados e podem potencializar os sinais e os sintomas das doenças de base e ainda podem piorar o prognóstico. Então, como a gente sabe que a atividade física, principalmente executada de forma sistematizada, regular e supervisionada, é uma das formas mais eficientes, mais simples e baratas de combater, de tratar algumas dessas principais comorbidades. Quais são as principais? A gente fala muito de comorbidade hoje, até por conta da Covid, não é, Rosman? Diabetes, hipertensão, por aí vai. Quais são as principais? Nós vamos falar das comorbidades associadas à doença de base Covid, tá? Então vamos lá. Primeiro, existem uma série de doenças classificadas como cardiopatias, que são aquelas doenças que afetam principalmente o sistema cardiovascular. Aí eu coloco no mesmo lugar, eu coloco a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, a miocardite, enfim, existem outras doenças que também podem piorar o prognóstico de quem tem Covid, como é o caso, como você já falou, do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a obesidade. Existem algumas situações que não são doenças, mas são condições que constituem mais fator de risco, como, por exemplo, o próprio envelhecimento. Nós sabemos que, no caso do envelhecimento, o risco de desenvolver complicações com as pessoas que já têm mais de 60 anos também aumenta. Agora, é importante a gente destacar uma coisa. Não é só o fato de ter comorbidades associadas, é principalmente quando essas comorbidades estão descontroladas, ou seja, quando a pessoa não está tratando bem. Se você tem um diabetes tipo 2 e ele está controlado e você está com peso controlado, é ativo fisicamente, visita regularmente o médico, controla seus níveis glicêmicos, a possibilidade de ter complicações já cai bastante, já é bem menor. Então é isso que a gente tem que deixar claro. As comorbidades elas vão ser fatores agravantes, principalmente se não estiverem sendo tratadas. Daí a importância de não se abandonar os tratamentos médicos e também os hábitos saudáveis de vida que ajudam a controlar sinais e sintomas. E como é que deve ser a atividade física para esse público? Então, não existe, isso é bom a gente deixar muito claro, não existe um modelo único de atividade física que atenda especificamente às necessidades dos indivíduos que têm comorbidades. O que a gente tem que entender é que essas pessoas, primeiro, normalmente elas já procuram os profissionais de educação física vindos de um serviço médico. E existem hoje, através das pesquisas, diretrizes, guidelines que orientam quais são os parâmetros de exercício. Estou falando de quantidade de vezes por semana, eu estou falando da intensidade, que é o grau de dificuldade do exercício, até as próprias modalidades que são mais indicadas para que a gente tenha reversão, para que o exercício exerça um efeito terapêutico no tratamento e no controle desses problemas. E principalmente para esse público que tem alguma comorbidade, a presença, a participação, a ajuda do profissional de educação física é fundamental. Pois é, Natália, a gente tem que entender que essas pessoas não é qualquer tipo de exercício que vai atender aos objetivos dessas pessoas. Como eu falei, existem alguns parâmetros específicos para que esses exercícios sejam conduzidos com segurança, mas não é só isso. Eles também precisam desempenhar o seu papel terapêutico, ou seja, de certa forma, o exercício vai ser responsável, por exemplo, o exercício vai ser responsável pela diminuição da glicemia sanguínea,
Por exemplo, o exercício vai aumentar a eficiência do coração como bomba. Por exemplo, o exercício vai aumentar a sua capacidade cardiopulmonar. Então, não basta só ele ser seguro. Eu preciso atingir níveis de intensidade e frequência semanal que ele seja capaz de provocar mudança positiva, adaptação fisiológica que gera melhora. E para isso, o profissional precisa ter passado normalmente por uma universidade, precisa ter conhecimentos específicos, saberes específicos, daí a importância da supervisão de um profissional de educação física registrado pelo nosso conselho. Muito bem, então, orientados com a atividade física certa, apropriada para cada caso, aí sim é possível conviver com essas comorbidades, né? Controlar essas comorbidades, que algumas a gente não fala de cura, mas de controle. Sim. Né? E a gente sabe hoje que essa questão da imunidade, de superar problemas, doenças como a Covid, tem tudo a ver com a vida saudável e com a atividade física. E eu entendo que a população está começando a compreender isso de forma melhor. Vou te dar um dado que é recente, desde que foram, esse é a nível de Brasil, tá? Desde que as academias foram liberadas, logo após o primeiro lockdown que ocorreu na maior parte das capitais brasileiras, 56% das pessoas que retornaram às academias nunca tinham ido para uma academia ou já fazia bastante tempo que tinham ido. Então, pessoas que estavam sem ir para esse ambiente entenderam digamos assim, com o empurrão da Covid, com a necessidade de manterem hábitos mais saudáveis, para controlarem suas comorbidades, né? Entenderam que é importante a prática de atividade física e, de preferência, sob supervisão de um profissional responsável. Muito bem, por isso que o quadro do CREF 5 está aqui presente no programa Check-up para te orientar, para que você tenha mais saúde e para que você possa se exercitar com segurança. Professor Rossmann, muito obrigada mais uma vez por essas orientações tão importantes aqui no programa Check-up. Estamos às ordens, sempre que precisar.